Você acredita que joga porque quer ou porque o teu cérebro aprendeu a querer? Milhões de brasileiros entram todos os dias em plataformas de apostas. Muitos perdem dinheiro, outros perdem empregos, relacionamentos, saúde e ainda assim continuam. Por quê? Será que é falta de força de vontade? Será que é só irresponsabilidade financeira? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo dentro do cérebro? Em 2024, o Brasil registrou mais de 4 bilhões e 400 milhões de acessos a sites de aposta. Isso representa um aumento de mais de 60% em relação ao ano anterior. O mercado brasileiro de apostas online já é o quinto maior do mundo e só em 2025 a receita bruta das empresas autorizadas chegou a ultrapassar 37 bilhões de reais. Hoje, todos os clubes da Série A do Brasileirão são patrocinados por casas de apostas. É impossível assistir uma partida sem ver a cada intervalo uma propaganda de dinheiro fácil. Bônus exclusivo, ganhos garantidos. E não para por aí. Influenciadores digitais, com milhões de seguidores, mostram rotinas de ganhos fáceis, normalizando o jogo como se fosse uma estratégia legítima de enriquecimento. Para a pessoa que já vive estressada, com baixa renda, com pouca perspectiva de melhora, essa promessa funciona como um imã. Mas a pergunta que fica é: por que algumas pessoas conseguem apostar de forma recreativa, enquanto outras desenvolvem um transtorno incapacitante? Para entender isso, precisamos deixar de olhar apenas para o comportamento e mergulhar no que acontece dentro do cérebro. E a resposta pode surpreender você. Você já ouviu falar em dopamina? Talvez conheça ela como o hormônio do prazer. Mas essa fama é, no mínimo, equivocada. A dopamina, ela não é o neurotransmissor do prazer. Ela é o neurotransmissor da motivação, da busca, da expectativa. Ela não grita: "Ah, que bom que você ganhou!" Ela sussurra: "Continue, a recompensa pode vir a qualquer momento." Estudos do neurocientista Kent Barrett e sua equipe mostraram que existe uma diferença fundamental entre querer e gostar. A dopamina, ela está ligada ao querer, ao impulso de busca por uma recompensa, não ao prazer de obtê-la. Imagine você num deserto, vendo uma miragem. Você corre, sua boca seca, seu corpo implora por água. E ao chegar, não há nada. Mas no dia seguinte, você vê outra imagem e corre de novo. É isso que acontece no cérebro do apostador problemático. Ele persegue a recompensa, mesmo quando ela não vem. Porque a expectativa, ela vai ativar essa dopamina. Em alguns exames de ressonância magnética funcional, o cérebro de um jogador problemático ele mostra uma ativação intensa do estriado ventral. Ou seja, a região do cérebro mais central ali do sistema de recompensa durante a expectativa de aposta. E não necessariamente durante a vitória. E é aqui que mora o erro que quase todo mundo comete. A maioria das pessoas acredita que a dopamina ela dispara no momento em que você ganha. Faz sentido, não é? Olha só, você ganha dinheiro, sente prazer. A dopamina sobe, correto? É errado. E essa descoberta ela vem de um estudo chamado Iowa Gambling Test, aplicado em jogadores problemáticos. Os pesquisadores eles mediram a liberação de dopamina durante vitórias e durante perdas, e o resultado foi contraintuitivo. Jogadores com transtorno do jogo, eles apresentam uma maior liberação de dopamina no estriado ventral durante as perdas, enquanto pessoas saudáveis reagem mais às vitórias. Isso significa que para o apostador compulsivo, o cérebro ele passa a reagir não ao resultado, mas à incerteza e ao risco, a adrenalina do quase. E tem mais. O efeito das chamadas quase vitórias, quando você erra o prêmio por muito pouco, vai ativar no seu sistema de recompensa de forma praticamente idêntica a uma vitória real. Ou seja, o cérebro ele vai interpretar o quase como um sinal de que a recompensa será logo.
O cérebro interpreta o quase como um sinal de que a recompensa está iminente. E isso vai alimentar ainda mais o desejo de continuar. O cérebro do apostador problemático, ele não está buscando prazer. Ele está buscando a excitação da incerteza. E isso é muito mais poderoso. Mas o ambiente também ele tem um papel fundamental nesta equação. E eu vou te mostrar aqui como propagandas, notificações e até o futebol podem estar programando seu comportamento sem você perceber. O que você costuma ver na tela do seu celular não é aleatório. Tudo é desenhado para manter você dentro do jogo. A análise do comportamento, baseada nos estudos de Skinner, explica que comportamentos são moldados por suas consequências. Se um comportamento é seguido por um reforço positivo, a sua probabilidade de repetição ela vai aumentar. Em plataformas de apostas, os reforços são constantes e imprevisíveis. Bônus de boas-vindas, giros grátis, cashbacks, promoções relâmpagos. O cérebro humano ele tem uma fraqueza por reforços intermitentes. Aqueles que vão acontecer de vez em quando sem um padrão fixo. E é o mesmo mecanismo que faz uma pessoa puxar a alavanca de um caça-níquel por horas. Mas existe um conceito ainda mais importante: as operações estabelecedoras. Em termos simples, eventos do ambiente que vão aumentar o valor reforçador de algo. Por exemplo, uma pessoa que está passando por um estresse financeiro, que tem um dia exaustivo no trabalho, que discutiu com a família, essas condições elas vão aumentar o valor desse reforçador do jogo. Ou seja, de repente, a promessa de uma vitória vai se tornar muito mais atraente. Agora, junte tudo isso ao futebol. O brasileiro médio é apaixonado por futebol. Você acredita que joga porque quer ou porque o teu cérebro aprendeu a querer? Milhões de brasileiros entram todos os dias em plataformas de apostas. Muitos perdem dinheiro, outros perdem empregos, relacionamentos, saúde e ainda assim continuam. Por quê? Será que é falta de força de vontade? Será que é só irresponsabilidade financeira? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo dentro do cérebro? Em 2024, o Brasil registrou mais de 4 bilhões e 400 milhões de acessos a sites de aposta. Isso representa um aumento de mais de 60% em relação ao ano anterior. O mercado brasileiro de apostas online já é o quinto maior do mundo e só em 2025 a receita bruta das empresas autorizadas chegou a ultrapassar 37 bilhões de reais. Hoje, todos os clubes da Série A do Brasileirão são patrocinados por casas de apostas. É impossível assistir a uma partida sem ver a cada intervalo uma propaganda de dinheiro fácil. Bônus exclusivo, ganhos garantidos. E não para por aí. Influenciadores digitais, com milhões de seguidores, mostram rotinas de ganhos fáceis, normalizando o jogo como se fosse uma estratégia legítima de enriquecimento. Para a pessoa que já vive estressada, com baixa renda, com pouca perspectiva de melhora, essa promessa funciona como um imã. Mas a pergunta que fica é: por que algumas pessoas conseguem apostar de forma recreativa, enquanto outras desenvolvem um transtorno incapacitante? Para entender isso, precisamos deixar de olhar apenas para o comportamento e mergulhar no que acontece dentro do cérebro. E a resposta pode surpreender você. Você já ouviu falar em dopamina? Talvez conheça ela como o hormônio do prazer. Mas essa fama é, no mínimo, equivocada. A dopamina, ela não é o neurotransmissor do prazer. Ela é o neurotransmissor da motivação, da busca, da expectativa. Ela não grita: "Ah, que bom que você ganhou!" Ela sussurra: "Continue, a recompensa pode vir a qualquer momento." Estudos do neurocientista Kent Barrett e sua equipe mostraram que existe uma diferença fundamental entre querer e gostar. A dopamina ela está ligada ao querer, ao impulso de busca por uma recompensa, não ao prazer de obtê-la. Imagine você num deserto, vendo uma miragem. Você corre, sua boca seca, seu corpo implora por água.
E ao chegar, não há nada. Mas no dia seguinte, você vê outra imagem e corre de novo. É isso que acontece no cérebro do apostador problemático. Ele persegue a recompensa, mesmo quando ela não vem. Porque a expectativa ela vai ativar essa dopamina. Em alguns exames de ressonância magnética funcional, o cérebro de um jogador problemático ele mostra uma ativação intensa do estriado ventral. Ou seja, a região do cérebro mais central ali do sistema de recompensa durante a expectativa de aposta. E não necessariamente durante a vitória. E é aqui que mora o erro que quase todo mundo comete. A maioria das pessoas acredita que a dopamina ela dispara no momento em que você ganha. Faz sentido, não é? Olha só, você ganha dinheiro, sente prazer. A dopamina sobe, correto? É errado. E essa descoberta ela vem de um estudo chamado Iowa Gambling Test, aplicado em jogadores problemáticos. Os pesquisadores eles mediram a liberação de dopamina durante vitórias e durante perdas, e o resultado foi contraintuitivo. Jogadores com transtorno do jogo, eles apresentam uma maior liberação de dopamina no estriado ventral durante as perdas, enquanto pessoas saudáveis reagem mais às vitórias. Isso significa que para o apostador compulsivo, o cérebro ele passa a reagir não. Para tratar o transtorno do jogo, não basta medicar, não basta dar conselhos financeiros, não basta proibir propagandas, é preciso agir em todas as frentes. É preciso compreender que a pessoa ela não escolheu se viciar, mas em algum momento o jogo ele se tornou a única estratégia que ela encontrou para lidar com essa dor. E a recuperação passa por ensinar novas estratégias. O que esse vídeo mostrou é que o transtorno do jogo ele vai muito além de falta de vontade. Ele envolve a química do cérebro, que se reconfigura para valorizar a incerteza, o aprendizado que associa o jogo a alívio emocional, o ambiente que bombardeia o indivíduo com estímulos que normalizam e incentivam essas apostas. Agora, se você conhece alguém que está passando por isso, a primeira coisa a fazer é não julgar. A segunda é entender que essa pessoa ela precisa de acolhimento, informação e muitas vezes de ajuda profissional. O Sistema Único de Saúde hoje, o SUS, ele oferece atendimento psicológico e psiquiátrico. Busque ajuda, o transtorno do jogo tem tratamento e a recuperação é possível. O problema não está apenas na pessoa, também está no ambiente que aprendeu a controlar o comportamento dela. Agora, se esse vídeo fez você refletir, compartilhe com alguém. Conscientização salva vidas. Se você quer entender mais como o cérebro funciona em situações como essa, já inscreva-se nesse canal e ative as notificações. Até a próxima.